Não é segredo para ninguém que a fauna brasileira é invejada no mundo inteiro, abrigando variadas espécies de animais, plantas e árvores exuberantes. Muitos estrangeiros conhecem nosso país pela rica e abundante fauna que possuímos. Mas nem tudo é belo. Muitos animais nativos e originários de cada bioma brasileiro correm um grande risco de extinção. Esses riscos se dão por diversos fatos, como desmatamento, queimadas e expansão agrícolas e tráfico de animais, prejudicando milhares de espécies nativas. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Animal Worlds. No vídeo de hoje falaremos sobre o tamanduá-bandeira. O tamanduá-bandeira é um mamífero originário da América. Ele recebe esse nome uma vez que sua cauda tem forma de uma bandeira. Em alguns locais do Brasil eles são conhecidos pelos nomes tamanduaço, tamanduá-cavalo, papa-formiga gigante, urso-formigueiro gigante e urumi-jurumim. Pertence à classe de mamíferos, Mammalia, ordem Xenarthra e família dos Myrmecophagidae, sendo seu nome científico Myrmecophaga tridactyla. Infelizmente, em alguns locais ele já foi extinto e no Brasil é um dos animais na lista de risco de extinção. Além dele, existem outras espécies de tamanduás no país, entretanto essa é a maior delas. Esses animais possuem uma função ecológica muito importante, visto que quando se alimentam de insetos espalham na terra resíduos e nutrientes, a deixando adubada. Características do tamanduá-bandeira. Habitat. Onde vive? O tamanduá-bandeira vive em campos, áreas abertas e florestas tropicais. Ele é encontrado em todos os biomas brasileiros: Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal, Cerrado e Pampa. Além do Brasil, ele é encontrado em outras partes do continente americano, América do Sul e Central. Na natureza vivem cerca de 25 anos. Já em cativeiro, essa expectativa pode aumentar em 5 anos. Por outro lado, alguns morrem até antes em cativeiro, visto que ali não recebem a alimentação baseada somente em insetos. Hábitos. Os tamanduás-bandeiras são animais diurnos ou noturnos. Essa característica varia de acordo com a região que habitam, segundo a temperatura e o índice pluviométrico, chuvas. São animais solitários quando atingem a idade adulta. Não são ágeis nem agressivos, no entanto, se sentem ameaçados eles sentam sobre as patas traseiras. Não são animais territorialistas e por isso podem caminhar durante todo o dia em busca de abrigo e alimento. Além disso, eles conseguem nadar. Embora sejam grandes e pesados, suas imensas garras lhes permitem subir em árvores. Esse comportamento de defesa é fundamental para se protegerem de alguns predadores. Estrutura corporal. O tamanduá-bandeira possui pelos muito longos pelo corpo, além de uma imensa cauda peluda e focinho fino e cilíndrico. Eles são quadrúpedes, possuem 4 patas e se locomovem de maneira vagarosa. São geralmente cinzentos ou marrons e possuem uma faixa preta e branca que se estende diagonalmente pelo corpo todo. Apresenta enormes, fortes e curvadas garras que o auxiliam na defesa. Com elas também eles conseguem atingir formigueiros ou habitações de insetos para se alimentarem. Ainda que a visão deles não seja muito apurada, eles compensam com o desenvolvido olfato que possuem. Ainda que seja um mamífero, ele não possui dentes. Sua boca é pequena, no entanto, sua língua é muito grande e possui uma espécie de saliva viscosa e pegajosa que cola seus alimentos. A alimentação. O tamanduá-bandeira se alimenta principalmente de pequenos insetos, por exemplo, formigas, cupins, larvas, centopeias, vermes. Chega a comer cerca de 35 mil insetos por dia, sendo muito conhecido por comer formigas. Por esse motivo, em alguns locais é chamado de papa-formiga. Por não possuir dentes, ele os engole sem mastigar. Ao encontrar alimento, eles cavam o chão com suas garras e colocam a língua no buraco. Os insetos ficam grudados na sua língua. Em alguns locais eles se alimentam de frutas. Reprodução. Esses animais atingem a maturidade sexual por volta dos 3 anos de idade. Quando fecundadas, as fêmeas geram somente um animal, cerca de 1 por ano. A época reprodutiva dos tamanduás-bandeiras é a primavera. A gestação é de aproximadamente 6 meses, 190 dias. Por ser um mamífero, a mãe alimenta seus filhotes com o leite produzido em suas mamas. O aleitamento materno dura entre 6 a 9 meses, e aos poucos vão aprendendo com ela a se alimentarem sozinhos. Durante o primeiro ano de vida eles permanecem no dorso das mães. Ali eles permanecem aquecidos e protegidos. Curiosidades. Peso: os tamanduás-bandeiras adultos pesam entre 20 kg e 60 kg.
Quando nascem, possuem cerca de 1,2 kg. Comprimento, podem medir entre 1 e 1,30 metros fora a cauda. Só a cauda pode atingir 1 metro de comprimento. No total, o animal mede cerca de 2 metros. Altura, eles possuem cerca de 60 centímetros de altura. Você sabia? A expressão abraço de tamanduá está relacionada com a maneira que ele ataca seus adversários. Ou seja, ele encrava suas imensas garras nas costas do animal. Ainda que sejam animais dóceis e tranquilos, nunca se deve abraçar um tamanduá, pois para ele esse gesto significa uma afronta. Tamanduá bandeira em extinção. A espécie vem sofrendo muito nas últimas décadas com a perda de seu habitat. A principal causa é o desmatamento decorrente da expansão das atividades de pecuária, agricultura e indústrias. Com isso, as áreas em que vive são devastadas e sua alimentação torna-se cada vez mais escassa. Além disso, a caça ilegal e o atropelamento desses animais têm contribuído para a diminuição da espécie. Os incêndios nas florestas também têm sido um fator determinante para o aumento do risco de extinção. Alguns projetos ligados à conservação da espécie têm realizado a reprodução dos tamanduás bandeiras em cativeiro. É um animal que está presente em todos os estados do Brasil. Pesquisas recentes apontam que ele já foi extinto do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Bom pessoal, o vídeo chegou ao fim. Você sabia de todo esse drama enfrentado pelos tamanduás bandeira? Mas existem pessoas trabalhando excessivamente para manter sua existência. Todos merecem o direito à vida, seja animal racional ou irracional. A vida não pode ser encarada com egoísmo visando apenas a lucratividade acima de tudo. Nos vemos nos próximos vídeos.